Salve, corintiano, beleza? Vamos acompanhar aqui as últimas notícias do Corinthians antes do jogo contra o Palmeiras. Já fique ligadinho aí em todas as informações, já deixe seu like, se inscreva-se no canal. Vamos começar aqui. Copa do Brasil, hein, Bruno? Sim, porque agora é decisão, hein? As O partidas vai ou de idas racha? já aconteceram, tem, claro, os jogos de volta. Entre os jogos de volta, Derby, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, pelo menos da Zona Leste de São Paulo, Mari, não Olha é? ela arrumando o cabelo, cara. Tudo bem? Bom dia para vocês, amigos, a todos que estão acompanhando o Sport Center. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava, a movimentação é grande, né, de torcedores esperando para conseguir um autógrafo, tirar uma foto. Muitos mini jogadores chegaram aqui também, estão aqui na porta, mas é concentração total para a partida de amanhã. Inclusive eu vi o Nicolete falando, né, que uma eliminação para o Palmeiras pode ser muito ruim, gerar uma crise. É a mesma coisa aqui pro lado do Corinthians, tá? Porque o Corinthians, se consegue eliminar o Palmeiras, então é um triunfo aí, né, para a equipe, depois de já ter vencido o Campeonato Paulista em cima do Alviverde. Mas se é eliminado, resta apenas o Campeonato Brasileiro e o Corinthians não vai muito bem na competição. Então, de fato, um jogo importantíssimo, apesar de ter a vantagem, sabe o quão é difícil jogar no Allianz Parque. A equipe faz o último treino na tarde de hoje aqui no CT Joaquim Grava, depois concentração total para a partida de amanhã. Desfalques apenas o Maicon e o Hugo, né? O Maicon, a lesão na posterior da coxa direita, o Hugo que passou por uma cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal, então os dois não estarão à disposição, mas o restante do elenco sim. Inclusive o Dorival poupou muitos titulares, né, no último jogo contra o Fortaleza, colocou 5 deles na segunda etapa, mas respeitando aí o tanto que ele poderia utilizar esses jogadores até 50 minutos. Então ele deve ter... Se eu não me engano, não sei se a lesão dele foi grave. Todos esses jogadores bem fisicamente para a partida de amanhã. O Nicolete estava falando sobre a nova contratação do Palmeiras, né? Aqui pro lado do Corinthians, o Dorival ainda está aguardando pelo menos os 4 jogadores que ele pediu quando chegou ao clube. Até agora nenhuma contratação. Só que aí a situação fica um pouquinho complicada, porque o Corinthians está correndo o risco aí de sofrer um transfer ban, não conseguir mais contratar nessa janela de transferências por conta da dívida com o Santos Laguna do México, em relação à contratação do Félix Torres. O Corinthians pagou apenas a primeira parcela em maio do ano passado, desde então não pagou o compromisso que tinha com o Santos Laguna. O Santos Laguna chegou a entrar com o processo, o Corinthians recorreu, foi negado então, aí o Corinthians precisa acertar o valor de mais ou menos 34 milhões de reais até o dia 11 de agosto. Todas as informações sobre isso, sobre essa dívida, o que pode acontecer, estão no ESPN.com. O João Felipe França publicou lá tudo em detalhe, explicando para o fã de esportes, mas a situação fica complicada se não puder mais contratar. Fora isso, concentração total na partida de amanhã. Eu volto ao longo do Sport Center para falar mais sobre a preparação alvinegra, amigos. As novidades que aparecem no Corinthians, mais boas ou mais ruins? Ruins, olha lá o que está escrito lá. Ó. Transfer ban por causa de Félix Torres. Figurinha da Lili agora. É uma possibilidade. Olha aí, na nossa tela tem um resumo da história. O histórico de Félix Torres no Corinthians. Foi contratado junto ao Santos Laguna do México em janeiro de 2024, do ano passado. Fez a estreia em janeiro mesmo do ano passado, tem um gol até agora, marcado em 12 de março deste ano. Primeira expulsão foi contra o Palmeiras, no segundo jogo da final do Paulista, que o Corinthians acabou sendo campeão. Esse gol do Félix Torres é contra o Barcelona, não adiantou nada, porque precisava de 3 gols. No geral, ele tem 77 jogos, 1 gol, 11 amarelos. 77 jogos, bastante cara, amarelo, fez, né? Mas zagueiro. E 2 vermelhos. E muitos sustos. Muitos sustos. Faltou ali na tela, professor? Muitos sustos. É que a Um tela... parênteses, muitos sustos. Difícil contabilizar. O Corinthians com Félix Torres em campo, 52,8% de aproveitamento, 0,83 gol sofrido por partida. A tela é cruel com o jogador ou um jogador mesmo que tem sido cruel com a torcida? E cruel é aquele valor que você vai ler lá embaixo. Corinthians tem que pagar... E o prazo? Professor, me faz rir, professor. Corinthians tem que pagar 34 milhões. Quanto? 34 milhões de reais até 11 de agosto, que é segunda-feira. Eita! Segunda-feira que nem vem. uma semana? Daqui a 6 dias, o Corinthians tem que pagar 34 milhões, senão vai sofrer o
Transferban, que, em resumo, proíbe o time de fazer qualquer transação, né? De inscrever novos jogadores, por exemplo. Esses 34 milhões... Alguém lembra o time? Me fugiu Santos agora. Laguna? Santos Laguna. Apareceu ali na tela, é verdade. Obrigado, André. Jogava do México. Professor, os problemas não param de aparecer, hein? Então, o Corinthians é um microcosmo Muito pouco das tempo grandes pra bagunças quitar do essa futebol dívida. brasileiro. Será Né? que ele Ele é vai um conseguir? espelho de coisas, e mais uma vez é um espelho. Essa história de Transferban tem uma característica muito peculiar. Outros torcedores de outros clubes que estiveram ameaçados de Transferban hão de lembrar que, ironicamente, o Transferban está geralmente ligado a um jogador que, digamos, não é propriamente um protagonista, não é propriamente um... Não, nem... Professor, nem sempre. Não é? Muitas vezes não. Muitas o Santos já vezes. teve alguns e não eram jogadores protagonistas. Não, então, é isso que eu estou falando. Ah, tá. Nunca é de um protagonista. Pensei que você estava falando que às vezes era de um Não, protagonista. eu não lembro de Transferban por causa do jogador protagonista. Eu lembro sempre da notícia do valor, do prazo e da surpresa sobre por causa de que jogador que é o Transferban. Que é uma amostra de como o futebol brasileiro é mal gerido, né? Mas eu vou te falar uma coisa, minha opinião, vê se você concorda. Seja um protagonista ou não, é um absurdo. Claro, claro. É um absurdo. Claro, o isso é Transferban sempre. vem porque você não pagou o clube, porque você... Claro. Sendo o cara o melhor do time ou um nada no time, é um absurdo o clube chegar nesse... Sem dúvida, não pode dever. É sempre um absurdo. Mas o torcedor fica mais pé da vida quando o o jogador... Transferban é por causa do cara que não é o protagonista, aí é de lascar. Né? Aí o torcedor fica, pô... É, mais uma das do Corinthians. Mateuzinho foi assim, Ranielli até hoje com Cuiabá é assim, o próprio Garro Olha, com o Tagere, se eu então, não me engano, isso teve que eu isso. ia O falar. problema é o Corinthians. O Garro e o... Lembra do Matias Rojas? Rojas também. Esses outro dois bem ainda não está Açaí. definido, ainda está em andamento. Aí o que pode acontecer? Pode vir mais problemas para o Corinthians por causa do Garro e do Rojas. E tudo o Ranielli e o Cuiabá vive cobrando e com razão. São bolas de neve. Agora, o caso do Transferban é sempre mais grave porque você tem um prazo. Esse prazo é curtíssimo. Né? O Corinthians vai ter que E é tirar dinheiro, esse dinheiro de algum outro lugar. Essas coisas devia pensar antes. Não pode botar a mão nesse tipo de cumbuca. Não só o Corinthians. A gente está falando do Corinthians, eu podia estar falando de outros clubes que sofreram ameaça de Transferban. Isso é uma... Não só ameaça, né? o próprio Transferban. De fato. O Cruzeiro chegou a perder pontos numa Série B. Perdeu na Série B. Começou uma Série B com pontos a menos Exatamente. por conta disso. Então é uma prática, mais uma dessas práticas nefastas do futebol brasileiro, né? Que no caso particular do Corinthians campeiam, né? Toda hora, por isso que eu perguntei se a notícia era boa ou ruim, porque Dia é desses só dinheiro que sai. Eu vi alguém falando, confesso que eu não me lembro quem, senão óbvio que eu ia citar aqui, mas concordei com essa fala, que deveria ter, a gente fala muito em fair play financeiro, na Europa tem, aqui tem, isso deveria ser assim, crucial, fair play financeiro. Não pagou? Tá fora. É básico. Concordo. Perde ponto, não sei, algum tipo de punição. Ou perde ponto, Você tem- ou fica fora do campeonato, ou não pode o time continuar participando de competições, sendo que ele não paga ninguém. Ele não paga jogador, ele não paga o clube de onde ele trouxe o jogador, e continua contratando, e continua disputando o campeonato. E às vezes aquele time que não teve o seu pagamento, não recebeu, é prejudicado. O Cuiabá reclamou muito disso. O Tajeres Com reclamou razão, muito disso. o Tajeres e vários clubes. Isso, o fair play financeiro deveria cuidar muito disso. Vocês concordam? Isso é prioridade. Nesse caso específico, houve uma contestação do Santos Laguna, e aí, nesse momento, deu-se razão para o Santos Laguna. Nem sempre quem contesta tem razão ou ganha a razão, né? Mas é uma negociação nebulosa, né? É uma negociação que dá brecha para esse tipo de coisa, que é uma prática do futebol brasileiro e do Corinthians. Há coisas inacreditáveis no futebol, né? Que a gente, pensando na vida normal do dia a dia, né? Do cidadão comum, fica imaginando como são possíveis. Por exemplo, a gente está falando do Corinthians, das reclamações todas que tem tido os clubes que venderam jogadores para o Corinthians e que não receberam. No caso aí, o Santos Laguna vai até a FIFA e corre esse processo de transferban. Mas a gente viu, ano passado, uma situação, sabe, esse ano, né, Bel? Que era o caso do Thiago Maia, que o Inter comprou do Flamengo, não pagou e estava revendendo para o Santos por um valor maior. Olha só. Acabou que na última hora o Santos não aceitou, mas já estava encaminhado o negócio. E, assim, na maior das caras de pau possível, comprei
não paguei, vou revender e ganhar algum troco em cima. Por isso que o Flamengo hoje só vende à vista para clube O brasileiro. Botafogo comprou o zagueiro Jair do Santos. Já o vendeu para o Nottingham Forest e não pagou ao Santos. E o Santos reclamou. Reclamou com razão, ou está reclamando. Falcatrua aí, né? Bom, esse daqui foram as informações, né? Um pouco. O Corinthians tá com essa dívida aí milionária para pagar. Em menos de uma semana, não é uma semana, igual eles falaram aqui. Vocês acham que o Corinthians vai dar conta de pagar esse trem aí? E se ele não pagar, ele vai ser bloqueado de recrutar novos jogadores. Ou seja, vai dar uma dor de cabeça forte aí se o Corinthians não pagar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like aí. Se inscreva-se no canal, né? Ajuda nós aí. Tá quase batendo aí 100 inscritos. E até o próximo vídeo, hein?